Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 140, hoje é sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. O primeiro tema que eu trago para vocês hoje é essa crise aí da saída dos Estados Unidos e da OTAN do Afeganistão. Vocês lembram, os Estados Unidos entrou no Afeganistão em 2001, depois do ataque contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos e ao Pentágono. As bases da Al-Qaeda, aquele grupo do Bin Laden, eram localizadas no Afeganistão. Os Estados Unidos perpetrou diversos ataques contra essas bases da Al-Qaeda e acabou ficando por lá. 20 anos, trilhões de dólares em gastos, milhares de americanos mortos, milhares de americanos feridos, psicologicamente sequelados, infelizmente. E a minha avaliação é que foi mais um fracasso nesse século XXI em termos de intervenção americana. Vimos isso já no Iraque e agora estamos constatando no Afeganistão. E digo isso porque estamos vendo aí um avanço avassalador do Talibã, conquistando vários distritos no Afeganistão, e há já uma preocupação grande com relação à própria capital Cabul. Outros países já estão entrando nesse jogo, como a própria Rússia, que é ali na fronteira, tentando proteger o seu aliado, o Tajiquistão, que é um país que faz fronteira com o Afeganistão, mandando tropas para a região, para tentar evitar aí um fluxo, inclusive, de afegãos fugindo do Afeganistão. Já temos também notícia em relação a essa fuga. E outros atores, Turquia, dizendo que vai proteger o aeroporto de Cabul. Os Estados Unidos parece que não avaliou corretamente dois fundamentos importantíssimos de qualquer análise geopolítica: a história e a geografia. O Afeganistão já afundou o Reino Unido no passado, já afundou a União Soviética no passado. A geografia do país é muito difícil, o relevo do Afeganistão é muito complicado. E parece que os Estados Unidos não aprenderam bem essa história, mas eu acho que a decisão do presidente Biden não tinha que ser outra. Já a ideia de sair do Afeganistão não é nova, já vem já do tempo do presidente Obama, e a prioridade dos Estados Unidos, claramente, China, o domínio marítimo, Oceano Índico, Pacífico Ocidental, são as grandes prioridades, as linhas de comunicação marítimas para a China. Essa é uma prioridade que os Estados Unidos têm. Também no campo espacial, no campo cibernético, não faria mais sentido ficar ali no Afeganistão. Só que, como sabemos, poder não admite vácuo. Vamos ver quem que tenta ocupar essa posição dos Estados Unidos. Será que a China vai se candidatar, vai se arriscar a ocupar? Sabemos que a China tem uma pequena fronteira terrestre com o Afeganistão. A Índia também próxima tem interesses na região. O Irã tem uma grande fronteira com o Afeganistão. Ou seja, vamos seguir acompanhando essa crise. O Talibã avança sobre as forças federais afegãs e eu não estou otimista com relação ao futuro do país. Segunda parte do nosso Conexão Geo 140 de hoje: disputas hegemônicas chamam a atenção de vocês para a nova estratégia de segurança nacional da Rússia. Foi assinada pelo presidente Putin no último dia 2. A última estratégia tinha sido a de 2015, ou seja, a Rússia seguindo esse ciclo aí de publicação das suas estratégias. A novidade nessa estratégia de segurança nacional da Rússia foi eles terem trazido a questão do meio ambiente. Surpreendeu a muitos analistas, a preocupação com o aquecimento global. Obviamente é um tema que interessa muito a Rússia, especialmente pela questão do Ártico russo. Já conversamos várias vezes aqui sobre esse assunto. Mas alguns analistas, o Dmitry Trenin, que é um russo, um dos principais analistas russos, ele numa coluna essa semana, ele comentou que acha que ainda falta nesse documento um reconhecimento de que a elite russa ela é uma elite corrupta, uma elite que não olha para o país e só olha para os seus próprios bolsos. Isso aí foi uma crítica forte que o Trenin fez essa semana, mas ele mesmo reconheceu que essa nova estratégia é uma estratégia nova em termos assim traz realmente novidades, essa visão da questão não apenas do aquecimento global, mas também a questão do crescimento da pobreza, da desigualdade dentro da Rússia, da crítica à dependência de certas tecnologias. Essa também é uma vulnerabilidade russa. E é um tema que, sem sombra de dúvidas, é importante, considerando a Rússia o país que é.
Em termos de balanço da pandemia, algumas notícias, vocês estão acompanhando esse crescimento dos casos no Reino Unido, mas esses casos, o aumento do número de casos no Reino Unido não está trazendo um número de mortos, graças a Deus. A vacinação no Reino Unido, todos sabem que tem um alto percentual de vacinados nos Estados Unidos, estão falando muito dessa variante Delta, etc., mas a letalidade, o número de mortos não está crescendo como o número de casos cresceu. Na Europa, de uma maneira geral, a Rússia realmente ainda preocupa, com uma letalidade grande, um número de mortos crescente, a curva de mortos na Rússia é bem grande, bem maior do que a média de toda a Europa. No mundo como um todo, Namíbia, que fica no sul da África, preocupa bastante, os números da Namíbia muito altos. Paraguai, Colômbia e Argentina, aqui na América do Sul, são os que têm o maior número de mortos por milhão de habitantes nos últimos 7 dias, ou seja, na média dos últimos 7 dias, aqui na América do Sul, Paraguai, Colômbia e Argentina. No Brasil, a vacinação está indo bem, o número de casos ainda alto, o número de casos e o número de mortos ainda estão altos, mas todos os dois índices baixando, o que é uma indicação muito positiva para o futuro aqui do combate à pandemia no país. Na parte do quadro do Estamos de Olho, trago inicialmente a questão do Haiti, aquele absurdo essa semana, quarta-feira, assassinato do presidente do país em sua residência, dormindo. Um caso, na minha avaliação, surreal. É lógico que atentados contra presidentes nós já vimos em várias situações, até contra o próprio presidente dos Estados Unidos, o presidente Kennedy foi morto. Mas isso assim em situações externas, em situações assim realmente de exposição. Outro dia, na semana passada mesmo, comentei sobre o atentado contra o presidente da Colômbia, quando no seu helicóptero, o helicóptero do presidente da Colômbia foi alvejado. Mais um presidente da República ser morto na sua casa, realmente é uma falha de segurança inacreditável. O Haiti, o país mais pobre do continente americano, um país que vive em crise há muitos anos, e é impressionante o fracasso, como a gente pode avaliar, assim, o que mais me chama a atenção desse assassinato impressionante essa semana, não é quem exatamente mandou, por que mandou, o presidente Moise tinha muitos inimigos, mas é a questão do desprezo do Haiti por parte dos países. Não há uma preocupação, não há uma ideia da OEA se juntar e tentar realmente resolver a questão do Haiti, um país tão próximo geograficamente da maior potência militar e econômica do mundo. Não consigo acreditar como que os Estados Unidos deixam isso acontecer no seu quintal ali, um vizinho tão próximo. Eu acho uma tremenda vulnerabilidade para os Estados Unidos, principalmente, para a região como um todo, mas especialmente para os Estados Unidos, pela potência que o país. Então, acho que essa crise, o Haiti está em crise, vamos acompanhar, estamos de olho, mas, inclusive, o El País, principal jornal espanhol, essa semana, chamando de a Somália das Américas, para vocês terem uma ideia aí do tamanho da crise que o Haiti passa. Segundo tópico do Estamos de Olho, o Brasil assumiu ontem a presidência rotativa do Mercosul, uma reunião por videoconferência com os demais países. O Mercosul está numa relativa crise. Brasil, Uruguai e Paraguai defendem maior flexibilidade do bloco, a Argentina não. A Argentina ainda querendo segurar o bloco da maneira como está. O Brasil assumindo a presidência nesses próximos 6 meses, vamos ver como que a coisa evolui. O Mercosul é muito importante, especialmente para as indústrias do Brasil e da Argentina. Não interessa ao Brasil uma Argentina pobre. Eu gostei que no final do evento o presidente Bolsonaro fez até brincadeira com o presidente Fernandes da Argentina, falando sobre o jogo Brasil e Argentina amanhã, dizendo que o Brasil vai vencer a Argentina por 5-0, e falando uma coisa que eu sempre falo também, que a única rivalidade entre Brasil e Argentina é no futebol. Isso achei muito adequado da parte do presidente. É importante a gente entender isso. A Argentina é um país, para nós, um amigo, né, nosso vizinho de fronteira, sem sombra de dúvidas, um importantíssimo ator aqui na América do Sul, e temos que tentar nos entender. Falando de América do Sul, na segunda-feira, a Venezuela comemorou sua independência, e o que me chamou a atenção foi a carta do presidente Biden dos Estados Unidos, publicada em redes sociais, para o Juan Guaidó. O Juan Guaidó estava um pouco enfraquecido, a oposição na Venezuela dividida, e essa carta
digamos assim, de cumprimentos do Biden, reconhecendo o Juan Guaidó como sendo o representante, digamos assim, né, do povo venezuelano. Achei bastante interessante. Mostra aí uma tendência do Biden ainda de prestigiar o Juan Guaidó. Vamos ver como que os Estados Unidos conduzem essa questão da Venezuela. Por enquanto, da mesma forma como é o caso do Haiti, continuo achando que os Estados Unidos não estão dando atenção devida ao continente americano, seus vizinhos, e a Venezuela é um caso, mas a carta do presidente Biden para o Guaidó na segunda-feira achei positiva, achei bastante interessante. Outro tema que também estamos de olho é a questão da elevação da temperatura média no hemisfério norte nesse verão. Temos aí casos impressionantes na Rússia, na Finlândia, Canadá. Canadá é uma cidade de 1.000 habitantes, foi totalmente dizimada por incêndios esse mês e atingiu uma temperatura de 49 graus centígrados no Canadá, quando a temperatura média é 25 graus nessa região. Ou seja, é impressionante como os efeitos aí da mudança climática estão afetando vários países, e sabemos, já comentei isso aqui, a questão do degelo no Ártico, o que também preocupa bastante. Outro ponto também no nosso estamos de olho, a reunião da OPEP, os países produtores de petróleo, exportadores de petróleo, mais a Rússia, essa semana, segunda-feira, um fracasso, não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o aumento da produção de petróleo, os preços dos barris de petróleo aí orbitando na face dos $70, um preço elevado. Eu acho a confusão que deu pelo que saiu para a mídia, de uma maneira geral, foi especificamente entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Vamos lembrar que os Emirados Árabes Unidos tentam ocupar uma posição de certo protagonismo na região, estabeleceu relações diplomáticas com Israel, é a segunda maior economia do Oriente Médio, tem programa espacial, único país árabe com uma usina nuclear, ou seja, os Emirados Árabes Unidos tentando realmente mostrar uma certa independência da Arábia Saudita, tentando mostrar força, e eles acabaram não se entendendo na reunião, o que foi ruim, deixou o mercado instável essa semana em relação ao custo, porque afinal de contas, com toda a economia mundial retomando o crescimento, precisa de energia, e com os preços dos combustíveis elevados, isso obviamente prejudica esse crescimento da economia como um todo. Por outro lado, abre boas perspectivas para os países que não fazem parte da OPEP e são exportadores de petróleo. Os Estados Unidos, o pessoal do Shale Gas, do Shale Oil, Tight Oil, obviamente gostaram da notícia, os preços altos, mas também tem a questão de que preços altos do petróleo incentivam outras fontes de combustível que obviamente também estão associadas à questão do meio ambiente. Isso é um ponto importante. Estamos de olho na reunião dos ministros da economia do G20, primeira vez que eles se encontram pessoalmente desde o início da pandemia. Ano passado eles não se encontraram. Então, a reunião dos ministros da economia dos países do G20 hoje e amanhã na Itália. Eu acho uma reunião importante. Vamos ver se conseguem aí acertar a questão da economia global pós-pandemia. Muita preocupação com relação à vacinação, principalmente na África, que os níveis de vacinação estão bastante baixos. Alguns países da Ásia também ainda com vacinação baixa. Obviamente, esse é um tema que interessa aos ministros da economia, porque não adianta Estados Unidos tá crescendo, alguns países da Europa voltando a crescer, se temos aí todo um continente africano, alguns países da América Central, América do Sul, também na Ásia, ainda com níveis de vacinação baixo, que pode trazer aí terceiras ondas de pandemia, segundas ondas de pandemia. Isso não interessa a ninguém. Na parte fechando como sempre, na parte de boas notícias, na segunda-feira dessa semana, o Banco Central, o Boletim Focus do Banco Central, aumentou a previsão de crescimento da economia do Brasil para o ano de 2021 para 5,18% de crescimento. Eu acho uma excelente notícia, mostra aí vigor do Brasil. E dentro dessa boa notícia também, esse primeiro semestre, uma outra boa notícia, as startups brasileiras tiveram aí um aporte de investimentos nesse primeiro semestre de 2021 de 5,2 bilhões de dólares, um recorde histórico, uma grande marca, ou seja, mostrando que eu gosto muito de ver esse movimento relativamente silencioso, né, pouco divulgado pela mídia em geral, desses novos empreendimentos, desses até muitos jovens envolvidos com essas empresas.
é um movimento muito positivo. E também, dentro dessas boas notícias, superávit da balança comercial, recorde histórico, nunca tivemos um superávit tão grande, 37,5 bilhões de dólares de superávit no primeiro semestre de 2021, ou seja, 3 excelentes notícias relativas à economia do Brasil. Isso quer dizer mais dinheiro no bolso de muita gente, mais comida no prato de muitos brasileiros. É isso que nós não precisamos esquecer. A economia forte é bom para todo mundo. Com isso, fecha-se nosso Conexão Geo número 140, agradecendo aí a todos vocês. Lembrando que todos os nossos podcasts estão disponíveis lá no YouTube e no Spotify. Muito obrigado, bom final de semana, até a próxima sexta-feira.